Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast da série Nas Voltas da Vida, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Hoje, a temática será Cuidados Paliativos Pediátricos, antes, durante e depois. Teremos a jornalista e escritora Sofia Teixeira à conversa com Adelaide Pitarma, mãe de uma criança que teve acesso aos cuidados paliativos pediátricos e vem-nos contar da sua experiência. O podcast Nas Voltas da Vida tem o apoio da Guel Produções e agradecemos também ao Rodrigo Grunho pela música. Então, Adelaide, bem-vinda. Estamos aqui para conversar hoje um bocadinho sobre o apoio de cuidados paliativos pediátricos que a sua filha Constança teve, a sua filha e a restante família. E por isso eu gostava de lhe pedir para apresentar aqui um bocadinho a sua filha Constança e para contextualizar também um bocadinho a condição de saúde dela e os problemas de saúde que tinha, até porque os cuidados paliativos pediátricos ainda estão muito associados a crianças com cancro, mas no caso da sua filha a situação era uma situação completamente diferente. Bom dia, Sofia. Venho aqui para apresentar a Constança, que necessitei dos cuidados paliativos. A Constança era uma menina com deficiência profunda, não andava, não falava, não era alimentada por sonda. Foi detectada uma microcefalia ainda com 38 semanas. Todos os exames que ela fez depois era tudo inconclusivo, nada era conclusivo, nós não sabíamos. Eu ia ter um bebê que não sabia até que ponto iam ser os problemas da Constança, até fazer uma ressonância e onde uma médica nos disse que a Constança ia ser profunda. Ia ter uma deficiência profunda, portanto, ter uma deficiência apesar de não ter nenhum diagnóstico e nunca chegou a ter nenhum diagnóstico fechado. Portanto, ela tinha uma condição que era uma condição sem nome, no fundo. Sem nome, sim. E que tinha um grande impacto na saúde dela e no fundo também um bocadinho nas próprias capacidades que tinha, como disse, não é? Portanto, tinha aqui uma série de limitações funcionais, não é? A questão do não falar, do não andar, mas também uma série de problemas de saúde associados. Portanto, do ponto de vista de saúde, no fundo, quais é que eram as preocupações dos médicos e as vossas pais em relação à doença que a Constância tinha? Pronto, a Constança, além das limitações de não andar, não falar e ser profunda, não é? Houve estudos da genética onde eles chegaram à conclusão que ela tinha uma doença rara. Uma doença rara nunca sabemos o que é que vai acontecer, não é? Muito bebezinha, começou a fazer muitas infecções respiratórias, muitos internamentos. O quadro da Constança era sempre muitas infecções respiratórias. Até aos 4 anos em Aveiro, no hospital, depois fui mandada para o pediátrico e aí sempre seguida por pneumologistas a encaminharem-me da melhor maneira para ela, para conseguir lidar com a situação. E qual é que é aqui a altura em que lhe falam em cuidados paliativos pela primeira vez e quem é que fala nisto? Porque eu assumo, não sei se bem se mal, mas que terá sido também aqui numa altura em que a saúde da Constança, até se calhar do ponto de vista respiratório, começou a piorar, não é? Quem é que lhe fala em cuidados paliativos? Como é que os cuidados paliativos lhe são apresentados e qual é que é a sua receptividade a isto também? Na altura a Constança teve um episódio muito mau aos 8 anos, teve nos cuidados intensivos, ficou dependente de oxigênio, não é? Aí depois, quando ela teve alta, passado um mês, tive a consulta com o pneumologista e aí foi-me dada a conhecer os cuidados paliativos. Quando me falou, fiquei um bocadinho
assustada, não é? Cuidados paliativos, pensamos logo, que está mesmo a chegar ao fim, não é? Mas foi-me dada toda a informação, se eu aceitava que a Constança fosse seguida em casa pelos cuidados paliativos. Eu e o meu marido aceitamos e recebemos os cuidados paliativos. E do ponto de vista prático, ou seja, que apoio concreto é que a equipa vos começou a dar quando entrou aqui na vossa vida? Já me disse que grande parte do apoio era em casa, não é? O que quer dizer que não tinha que levar a Constança ao hospital, era a equipa que ia à casa visitar-vos. Como é que eram estas consultas? Quem é que era esta equipa e que apoio é que vos deu? A equipa é muito grande. Nós, quando dizemos que uma equipa sai do hospital, pensamos numa ou duas pessoas, mas não. Era médicos, enfermeiras, psicóloga, segurança assistente social. O que é que nos ajudava? As idas do hospital para a Constança eram muito duras, porque assim que eu chegava da ambulância para uma consulta, a Constança ia logo para a enfermaria, ser aspirada, ser estabilizada. Quando eu ia, eu sabia que tinha hospital, mas quando eu vinha para casa, tinha que ser sozinha, não é? Ficava sozinha outra vez. Sozinha outra vez. E os cuidados paliativos deu-me esse apoio. Eu não tirava a Constança de casa, não é? A Constança tinha tudo o que precisava. Inclusive eu recebia formações quando era preciso para usar aparelhos de aspiração, ventilação. Nunca me puseram aparelho sem eu ter uma formação sobre os aparelhos. Eles equiparam a casa, parecia um hospital, não é? Mas com toda a formação e que eles achavam que eu tinha e podia usar, não é? E foi uma família para nós. No momento nós estamos assim praticamente sozinhos. Sim. Esta equipa tem aqui vários profissionais, como referiu, não só médicos e enfermeiros, mas depois também a assistente social e uma psicóloga, pelo menos, não é? Qual é que foi sendo aqui também o papel de cada um destes vários profissionais de saúde no apoio que vos foi dado? Na questão da médica, neste caso, não era 24 horas, quando eu precisava, era só ligar a médicos, à enfermeira, estavam sempre disponíveis, sempre que eu precisava. Quando me via atrapalhada em casa, faça isto, aumente o oxigênio, veja a parte cardíaca, veja... Ou seja, ter um número de telefone direto para quem ligar do lado de lá, tendo uma médica ou uma enfermeira, e não ter que passar por aquele processo de ligar para o número geral do hospital, falar com uma secretária, deixar um recado, era aqui um apoio e uma segurança enormes também, não é? Que também dava conforto em ter a sua filha em casa porque tinha esse apoio. Nunca me senti sozinha porque tinha esse apoio, não é? Em termos de psicóloga, foi muito importante a nível familiar, não é? Tinha 2 filhos menores, onde eles viviam praticamente o drama, não é? Da Constança connosco, onde ela foi falando com eles sobre o luto, sobre a adolescência, sobre muito abrangente na adolescência, principalmente que eles estavam numa fase, principalmente a mais velha, com 13 anos, assim um bocado complicada, ajudou-nos muito. A nível da assistente social, informava-nos de todos os direitos que nós tínhamos para ter a Constança em casa, todos os apoios que tínhamos direito, não é? E também para ver condições que tínhamos, de certeza, não é? Também faz parte. E em relação à questão dos apoios e da assistente social, eu estou aqui a ouvi-la e estou a pensar também, uma das questões muito
muito faladas nesta área, em relação à questão dos cuidadores informais, não é? Ou seja, portanto, de alguém que de uma forma não profissional, normalmente um familiar, acaba por estar a cuidar de alguém com uma doença crónica ou com uma deficiência. A falta de apoios é imensa também. Sim. A falta de apoios é imensa, mas neste caso, em casa, correu tudo muito bem com os cuidados paliativos. Quais é que sente que foram os principais benefícios de ter este apoio? Já referiu 2, a questão de ter um número de telefone direto para quem ligar e ter alguém que lhe dá uma resposta do lado de lá e que a ajuda na gestão do quadro da sua filha, que é muito complicado, não é? Já falou aqui numa questão numa série de equipamento que tinha que ser a Adelaide e a família a gerir. Mencionou também outra questão muito importante, que era todo o treino e toda a formação que tinha para poder fazer isto. Isso são mais benefícios para a família. Do ponto de vista da sua filha e dos benefícios para a sua filha, quais é que sente que foram os benefícios de ter aqui o apoio da equipa? Os benefícios para a Constança foi qualidade de vida, sem dúvida, porque foi o que sempre pedimos, qualidade de vida. Se a Constança tinha uma dor, eu sabia o que fazer. Se a Constança descia as saturações, eu sabia o que fazer. E estar com a família em casa não tem nada a ver do que estar num hospital, não é? Sempre fui bem recebida no hospital, mas estar em casa com a família era o que a Constança mais gostava. E acha que teria sido possível manter essa situação, ou seja, ter a Constança em casa, se não tivesse este apoio? Não seria possível, porque não tinha formação, nem tinha a quem ligar, nem tinha, não é? Tinha que recorrer, como sempre, ao hospital. E quando recorria ao hospital, normalmente aquilo que acontecia é que ela ficava internada, que era aquilo que ninguém queria. A Adelaide e o seu marido já tinham uma grande experiência e uma grande bagagem em lidar com profissionais de saúde há muitos anos, não é? Porque, como referiu, a sua filha, no fundo, tinha esses problemas desde que nasceu. E, portanto, eu calculo que tenha havido muitas consultas médicas em muitas especialidades, com muitos profissionais diferentes, ao longo de todos estes anos, até ela chegar aqui por volta dos 10 e começar a ter este apoio desta equipa. Que diferenças é que notaram, se quiser, na abordagem e no acompanhamento desta equipa, por comparação com a experiência que tinham dos profissionais e das equipas anteriores? É assim, a diferença é praticamente quando nos entram em casa, não é? E tive telefonemas e tive muito agrado nosso, não é? Nós não sentimos que fosse só profissionais, sentimos ali uma família que nos apoiava inteiramente em tudo. Havia uma humanidade. Havia ali um laço muito humano entre nós e entre mais do que estar um profissional de saúde do lado de lá. Sim, é completamente diferente. Estava uma pessoa. Sim, também. A parte humana para nós, quando temos assim um filho, é muito importante. Porque ir ao hospital, a gente sabe, é muita gente, não é? Entrarem na nossa casa e o calor humano. E quando a criança, não é? No caso da Constança, quando estava muito debilitada, nós também notávamos o rosto deles carregados, tristes, não é? Porque torna-se uma família.
Eu vou aqui voltar só um bocadinho atrás e esta pergunta depois podem cortar se acharem que não faz sentido. Acho que era importante percebermos aqui o que é que implicava do ponto de vista, não só do ponto de vista emocional, Sim. que certamente é uma situação pesada e que exige alguma estrutura, mas também do ponto de vista prático, do ponto de vista logístico, do ponto de vista da organização familiar, do tempo que a prestação destes cuidados exige. O que é que implicava do ponto de vista destas rotinas e desta gestão toda familiar cuidar da Constança? Porque, como disse há pouco, ela por volta dos 7, 8 anos deixou de ir à escola. Sim. Não é? E passa a estar 24 horas por dia em casa. Como é que a família também se organiza aqui para prestar estes cuidados, não é? Que são tão exigentes e tão absorventes e tão específicos às vezes, é quase preciso uma formação de enfermagem para fazer isto. Sim. A Constança, quando decidimos não levar à escola por estar sempre com o suporte do oxigênio, não é? Resolvemos pôr uma ama em casa a cuidar da Constança. Ela fazia o turno da manhã, o meu marido fazia o turno da tarde e eu fazia o turno da noite. E geríamos assim a vida entre a família, porque se tivéssemos... Porque a Adelaide nunca deixou de trabalhar. Eu nunca deixei de trabalhar, o meu marido também não. Quando tínhamos internamentos, o meu marido ia todos os dias de Aveiro para Coimbra, era muito cansativo, só em viagens era um desgaste muito grande, e todo este processo foi muito gratificante para nós. Há assim alguma história ou algum momento ou alguma memória que seja importante para si, deste apoio que teve com a equipa e que gostasse também de partilhar? Toma o seu tempo. Sim, há um momento simples que as pessoas se calhar não dão muito valor, mas que nós, família, demos muito valor. A Constança gostava muito de tomar banho e gostava muito de banheira cheia, mas chegou um ponto que a gente já não conseguia, porque ela era comprida. Então o pediátrico resolveu pôr uma marquesa que podia encher de água e dava-lhe o banho como ela queria. A primeira vez que lhe dei banho, gravei ela toda feliz na água, onde a equipa, mandei para a equipa, e onde a equipa agradeceu logo por a gente ter mandado as imagens e ficaram muito felizes como nós. Um pequeno gesto, mas para nós ainda hoje, este gesto até foi referido ontem pela minha filha. Parece tão pouco, mas para a Constança foi muito. E para nós. Claro, foi muito para a Constança e foi importante para a família também, claro. Depois de cerca de 2 anos de acompanhamento desta equipa, aqui a situação da Constança também evoluiu, como de resto era esperado que acontecesse, não é? E este apoio à Constança e à família acabou por ser dado nos últimos dias de vida da Constança, já no hospital. Com o esforço que lhe for necessário, Adelaide, porque acredito que seja certamente também uma memória difícil, mas gostava de lhe pedir aqui também um bocadinho um contexto deste acompanhamento, agora já não em casa, como aconteceu durante os primeiros 2 anos, mas já em contexto hospitalar nos últimos dias de vida da sua filha.
no contexto hospitalar, quando eu tive que recorrer, quando já não conseguia mais, porque o oxigênio já não chegava, nada chegava, entramos em desespero, não é? Fomos para o hospital com a Constança, onde a médica chegou ao quarto, não é? E disse que já não tinham mais nada para oferecer à Constança, que tínhamos que deixar a Constança partir. Difícil para nós, não é? Para mim e para o meu marido. A equipa esteve sempre connosco, nunca nos deixaram sozinhos no quarto, sempre a acompanhar. A psicóloga ia-nos sempre buscar ao quarto, falava com um, falava com o outro. As enfermeiras perguntavam qual era a roupa que a Constância iria levar, todo este processo assim com muita calma, porque eu queria que a minha filha partisse em calma, serena, sem choros, sem gritos, mas serenamente como ela era. A psicóloga, houve ali uma dúvida, que os meus filhos eram menores e eles queriam, a irmã mais velha queria ir, ele estava com um bocado de receio de ver a irmã. A psicóloga falou com eles quiseram ver a irmã, isto ao segundo dia. E, portanto, facilitou também um bocadinho esse processo de despedida, neste caso do irmão mais novo, não é? Sim, facilitou. A Beatriz entrou no quarto, esteve sozinha com a irmã. A Beatriz é a sua filha mais velha? Mais velha. Sim. A Beatriz despediu-se da irmã, entretanto o André foi a seguir, fez a despedida com a irmã sozinhos no quarto. Acho que foi muito importante para eles falarem com ela. Depois fui chamada para o quarto, puseram-me a Constança no colo e disseram-me: a Constança está de partida, e eu disse: vai, filha. E partiu serena, como era o desejo de todos? Sim, sempre muito serena. Depois disto vem o luto, não é? Vem a fase do luto. Sim. E os cuidados paliativos também intervêm nesta fase. Sim. Do luto. Como é que foi este processo a seguir à partida da Constança, e que contactos e que apoio é que acabou por ir havendo também aqui com a equipa que na verdade vos acompanhou neste processo ao longo de 2 anos, mas que continuou a acompanhar? Sim. Depois nós tivemos sempre consultas com a psicóloga 15 em 15 dias. Neste processo do luto, a dor foi tão grande naqueles 2 dias que eu pedi tanto a Deus que a Constança partisse, porque já não era para mim e para o meu marido e para ela, não é? Não era, ninguém merece, que é a realidade, não é? Que a consulta da psicologia ajudou-nos a enfrentar, a levar a vida, a incentivar-nos a levar a vida, não é? A procurarmos e viajar e sairmos juntos, coisas que nós não fazíamos já há muito tempo por estarmos limitados à Constança. Reaprender a viver. Aprender a viver. Forma. Foi mesmo um recomeço de vida, até para os meus filhos. O primeiro ano era mãe. Pareciam que eles não tinham mãe desde que nasceram. E todo porque no fundo processo, os cuidados à Constança também eram muito absorventes, e os irmãos, como eram mais autónomos, como é natural, ficam um bocadinho para segundo plano, não é? Sim. Estamos a terminar, Adelaide, mas eu gostava de terminar no fundo a pedir-lhe aqui que faça o exercício de
se calhar de perceber o que é que aprendeu com esta experiência e com este apoio, que gostasse de partilhar com outras famílias que hesitem em aceitar uma equipa destas nas suas vidas, porque referiu que quando lhe falaram em cuidados paliativos pela primeira vez, que ou seja, tinha também alguns preconceitos em relação a este nome, e penso que isso é uma coisa comum a outros pais. Pais que se sintam assustados quando ouvem estas duas palavras, cuidados paliativos. Que mensagem é que gostava de lhes deixar, no fundo, daquela que foi a sua experiência com esta equipa? Na minha experiência com os cuidados paliativos, foi uma experiência muito boa, muito bem recebida por toda a família, e não foi um fim de vida, como as pessoas pensam, que a Constança, se não tivesse este apoio, não resistia mais de um mês. Durou 2 anos, com qualidade de vida, que sempre pedimos aos médicos, que queríamos que ela tivesse o máximo de qualidade de vida, e os cuidados paliativos é isso, é dar qualidade de vida tanto ao doente como à família, porque todos estamos protegidos. Porque são cuidados para a vida e não cuidados para a morte. São cuidados para a vida e não cuidados para a morte, é isso mesmo. Viver no presente é importante no presente, mas é importante depois, também no depois, não é? Na fase do luto, para poder haver, para não haver arrependimentos, para se sentir que tudo aquilo que foi vivido, e para se terem memórias, não é? E isso também foi uma parte importante do trabalho com a equipa e com a psicóloga. O processo todo, depois do luto, tudo foi muito bem gerido, porque havia recordações dadas pela psicóloga, e as recordações sempre tentei que fossem positivas. Fizemos um álbum de família, fazíamos vídeos. Nunca publiquei coisas menos boas sobre a minha filha, porque um dia iriam aparecer no Facebook ou em redes sociais onde os meus filhos podiam ver. Sempre publiquei pouco, mas sempre a pensar no dia da manhã, sempre com a Constança muito feliz, em que os irmãos participavam, e quando os irmãos sentem que têm saudades, pegam no álbum e veem o álbum da irmã e veem vídeos. E se não fosse esse aconselhamento, como nós estamos tão debilitados, tão focados em tratar, nós não nos lembramos destas coisas. De viver. Não, também. E de criar vivemos essas o memórias. momento, não é? Mas não pensamos no futuro, porque para nós nunca vai acontecer, que é a realidade, não é? E quando as pessoas nos alertam, vão fazendo vídeos, façam isto, façam aquilo para um dia, recordar. Isso foi muito importante, tanto para mim como aos meus filhos. Ainda referi que a minha filha ontem comigo referiu o que os cuidados paliativos fez, pôr uma marquesa em casa para dar o banho à irmã, que era onde ela se sentia feliz, era na água. Obrigada, Adelaide. Obrigada eu.